Aí. Vira a câmera. Como é que eu viro a câmera aqui? Aí. Cadê? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí agora? Dá um sinalzinho de ok. Vamos ver se o Rodriguinho entra aqui, porque parece que a internet dele que está hoje mais bugada. Cadê o Diguinho? Bom, vamos esperar então aí. O Rodriguinho deve estar entrando, viu, gente? Tivemos um problema técnico aí hoje, né? De uma certa forma, a internet não está ajudando nós nessa época, né? Bom, mas obrigado a todo mundo que está entrando aí. O Afonso, a Marcele, tá? A Mari. Obrigado pela participação. Hoje vamos aí falar um pouquinho mais dessas nossas experiências, né? O Marcel entrando aí também, né? Lili. Bom, gente, vamos aguardar enquanto isso aí. O Rodriguinho ainda não pediu a solicitação. Ele falou que hoje ele ia fazer fora a live dele da casa para não atrapalhar o filho dele de dormir. E eu acho que possivelmente a internet dele deu uma falhada. É bom porque eu tô com fama, né, de ficar com a minha internet ruim, né? Então vamos ver se pega a internet dele hoje ali. Olha lá, o Rodriguinho chamou. Rodriguinho, você tem que pedir pra entrar, cara. Você que solicita a hora que você entra. É, Lisandro, tá dando risada aí, né? É a primeira vez que o Rodriguinho tá me chamando hoje. Aí, que é melhor, eu tô chamando ele, né? Vamos ver se ele... Então, mas... aguardando a resposta dele. Olha, parece que ele tá conectando. Velho. E aí, Não, apareceu? cara, eu tava esperando você me chamar. Eu já tinha solicitado, tava já te esperando. Você Eu me tava aqui aceitar, pô. vendo. Eu te pedi, mas você não me aceitou, pô. Eu ia fazer sozinho hoje, Rodrigo. Então Bom, tá mas bom. deu. Tamo aí. É. Né? Não, Bom, boa pareceu noite que o aí pra pessoal todo mundo, subindo né? aqui em casa. Hoje eu tô por cima do Rodriguinho, né? Hoje ele vai Cuidado com ficar essas por baixo. informações aí, pô. Mas vamos lá, Didi. Vamos começar. Manda o pau aí. Vamos lá, desculpa aí, pessoal. Acho que aqui eu tava achando que o meu sinal tava bom, mas tudo bem. Vamos lá, boa noite a todos. E aí, Lisandro? Tranquilo? Tudo bem, Marcelão? Bom, já que você tá aí por cima, agora você começa, você faz as honras. Aí, já estão cobrando. Até que foi 7h42, viu, Didi? Não foi 7h32. Isso vai dar um problema na astrologia violento. É. Bom, gente, hoje nós ficamos de falar aí um pouquinho mais sobre as queixas frequentes que aparecem na clínica, né, os casos clínicos frequentes, e um pouquinho de uma linha de abordagem que nós seguimos e pensamos, né, e automaticamente dar um raciocínio do que a gente precisa buscar durante uma avaliação, né, qual é o projeto que você tem quando você inicia com o seu paciente, toda uma inspeção, assim como também todas as perguntas que a gente pode fazer, para de uma certa forma já estar construindo uma linha de raciocínio, tanto para uma terapêutica que você vai usar, quanto de uma certa forma para quais são os seus recursos que você podem, de uma certa forma, fazer com que ele evolua, né? É isso, Diguinho? É isso aí. A gente não vai, óbvio, conseguir, né, falar pontualmente cada caso clínico, né? Até peço desculpas, às vezes a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas a ideia é exatamente essa. Como é que é o nosso olhar dentro do consultório para diferenciar algumas coisas, para direcionar muitas vezes o nosso atendimento, né? E até mesmo para a gente entender e colocar esse paciente para uma outra abordagem ou não. A toda é uma falhada ainda, mas já voltou. Não, cara, me Então ligaram, possivelmente aquelas televendas me ligando. Ou cobrança, né? Não, cobrança.
Então é nesse sentido que a gente, a nossa intenção é essa, até porque na última live, nós tivemos muitas perguntas de sintomas específicos, né, Adolfo? A gente não consegue Sim. responder todos eles, mas é dar um entendimento de como a gente pode olhar, como a gente pode abordar todos esses casos clínicos, algumas perguntas que a gente pode fazer para direcionar o nosso atendimento, para ver um entendimento do nosso atendimento. E uma coisa que eu queria começar colocando para vocês é o seguinte, uma questão que é muito importante a gente pensar o seguinte, o diagnóstico, né? Hoje a gente recebe o paciente no nosso consultório e muitas vezes ele já vem com o diagnóstico pronto. Muitas vezes do médico e às vezes do próprio paciente, né? Porque hoje em dia acesso à informação é muito fácil. Então o paciente vai lá no Google, joga lá os sintomas que ele tem e traz para a gente um diagnóstico. Eu tenho isso, né? E a gente sabe que o diagnóstico é um conjunto de sinais e sintomas. Então nós vamos reunir um conjunto aí de sinais e sintomas, mais aí algumas possíveis informações de exames complementares para fechar um determinado diagnóstico. Porém, o grande problema acho que está aí, né, Adolfo? O paciente chegar com um diagnóstico clínico, ele incorpora aquela informação. Então ele recebeu um diagnóstico de fibromialgia, por exemplo, ele chega no seu consultório e fala assim, ó, eu sou um fibromialgico. Então essa abordagem inicial, pessoal, eu costumo falar muito em sala de aula assim, a primeira coisa que a gente tem que ajudar o paciente a entender é que aquele diagnóstico não é uma sentença, né? E que infelizmente hoje o paciente ele quer esse nome, né? Ele não quer, ele quer que dê um nome para aquilo ali que ele tem. Ele recebe aquele nome e ele incorpora aquilo ali. Ó, eu tenho isso aqui, eu vou carregar isso pro resto da vida. E a gente tem uma dificuldade, às vezes, de lidar com esse paciente porque ele não coopera muito com o tratamento, né? Ele já chega falando para você assim, ó, isso aqui não tem cura, né? Isso aqui não tem jeito. Eu já li que não tem jeito, vou ter dor pro resto da vida, por exemplo, na fibromialgia. Então é uma dificuldade que a gente encontra e é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer. É tentar desmistificar essa informação para o paciente, né? E como a gente sempre está frisando, né, Diguinho, isso é algo que acho desde a primeira live que a gente falou um pouco sobre patologias e causas, né? A gente já começou a falar justamente isso, né? Hoje as pessoas estão habituadas tô com um sintoma, eu quero procurar e aí a hora que eu descubro o nome daquilo que eu tenho, parece que está resolvido o meu problema. Então me dá o remédio aqui, é isso que eu tenho que tomar e eu tenho isso mesmo, eu vou incorporar isso, é minha vida, eu sou dessa forma. Às vezes a pessoa vai se apresentar, né? Eu sou o Rodolfo que tem hernia de disco. Né? Então, na realidade, aquilo parece que é parte da pessoa. Então, a gente tem que, de uma certa forma, como você falou, desmistificar essa informação, né, para falar para ele que, pô, não, você tem uma história, você tem que entender um pouco mais de todos esses sintomas que você está tendo. Né? E aí é onde, né? Como que as nossas abordagens, né, deveriam ser nesse momento. E um pouco de tudo que a gente vem criando nessas últimas lives que nós fazemos, é obviamente esse roteiro que nós praticamos, né, no nosso consultório, sempre com uma base, acho que no começo a gente falou, né, que a embriologia é algo muito importante porque ela é um sistema organizado. Então, no consultório, as nossas abordagens também têm que ser organizadas. Você tem que ter uma linha de raciocínio daquilo que você quer saber da pessoa para começar a pensar, até mesmo justamente dentro da embriologia, quais são os tecidos primordiais e primários que estão sendo afetados dentro da história que ela carrega, né? Para a partir dali você conseguir ir construindo os dados, né? É como se fosse mesmo colocando um cubinho um em cima do outro, né? Para a gente chegar a uma construção e uma edificação de uma linha. Opa, eu preciso fazer isso com esse cara primeiro, para a partir dali a gente conseguir ter uma boa resposta. Então isso é fundamental, né? Exatamente. E aí vai entrar no que a gente está falando desde o início, né, Adolfo? A história do paciente antes mesmo da própria concepção dele, né? Que história é essa que tem por trás desse indivíduo, né? Você falou uma coisa agora comigo, se você pergunta de uma cirurgia, na verdade eu não queria saber exatamente da cirurgia, mas o fato dele fazer uma cirurgia, aquele órgão tem uma fragilidade que já conta uma determinada história, né? E essa história pregressa talvez seja a primeira coisa a se olhar, né? Será que aquele sintoma começou naquele momento ali? Ou é algo que esse indivíduo já traz de uma história, não necessariamente genética, como a gente já falou, né? Mas toda uma história de fragilidade por trás disso daí, né? Justamente o que a Lucina acabou de colocar aí, né, Diguinho, olha só. E quando a pessoa tem dores constantes, faz exames e sempre o resultado é negativo. É justamente isso. Hoje, infelizmente, as pessoas estão acostumadas, e isso de uma forma em geral,
eu vou lá fazer um exame, faço um ultrassom, um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, e lá no fundo vem um laudo. Aquele laudo vem a minha patologia. Ali a minha patologia, então eu tenho isso, né? E a gente tem que entender que não é isso. Mesmo no exame de sangue, né, Diguinho? Por mais que tenha todos os dados no exame de sangue, a gente não pode pensar apenas em um dado, né? Eu tenho lá, por exemplo, um TSH alterado, né? Um exame da tireoide alterado. Mas a gente tem que entender que a tireoide tem N outros hormônios e outras glândulas que influenciam o seu funcionamento. Então, simplesmente eu pensar que a pessoa está com TSH alterado, eu vou lá e vou entrar com um medicamento ou para suplementar ou para inibir, né, o funcionamento dela, mas espera aí, eu tenho outras áreas que veiculam a tireoide. Se eu não entender o que é que veio primeiro dentro da história, eu possivelmente vou estar tratando apenas a consequência e nunca pensando no resultado causal, né? E aí eu fujo totalmente. Então, isso que você colocou, né, que a gente conversou um pouco antes. Bom, cirurgia. O cara foi lá e retirou a vesícula. Bom, então será que ele tem um problema gastrointestinal? Tá, isso, óbvio que automaticamente, na hora que ele retira a vesícula, ele vai ter um problema digestivo, né? Porque dentro da fisiologia gastrointestinal, a vesícula é muito importante, né? Ele vai perder isso. Mas a pergunta é, o porquê que ele chegou a ter esse problema de vesícula? Então, quando ele fez a cirurgia e retirou a vesícula, eu tenho que entender que ali tem uma história para ele ter chegado até esse problema de vesícula e ter formado os seus cálculos e ter chegado a um ponto de fazer uma retirada da vesícula, né? Então, a gente deve abordar nesse pensamento, né? Tá, ele chegou com um quadro patológico, um quadro escrito para nós, mas como que eu vou chegar a questionar todas as informações e tá buscando, né, tudo isso? Eu não sei, você deve fazer isso também, pensando numa linha de raciocínio. Quando você dá a mão para a pessoa e fala bom dia, boa tarde, você já não observa se a mão está quente, se a mão está fria? É uma primeira abordagem nossa, não é isso? Você já está verificando. Sim. Será que o cara está no estado de simpaticotonia, ele está em alerta, ou ele está em parasimpaticotonia, que ele está meio que deprimido? Não é isso? Perfeito. A gente já não começa a abordagem dessa forma? Então, ou seja, aí você já vai entendendo que ali na frente do seu consultório, você está dando a mão para ele, você nem sabe a patologia que ele tem, e muito menos ele não te falou o sintoma dele. Mas você já está começando a fazer uma linha de raciocínio de como que é esse cara. Se ele aperta a sua mão, se ele não aperta, se ele dá a mão meio frouxa, não é isso? Se ele olha no seu olho, se ele não olha no seu olho. Então, isso tudo é uma linha de abordagem inicial. E eu sei que nós fazemos isso. Porque nós já buscamos interpretar e entender aquela pessoa desde fora de dentro do consultório, né? Perfeito isso que você colocou, do apertar a mão, né? Tá quente, tá fria. Eu falo assim, é engraçado que alguns pacientes que vêm, eles nem cumprimentam a gente, né? Apertar a mão, nem abraçar, nem nada. Chega no consultório, você vai para cumprimentar, ele meio que desvia, nem toca você. Ali também já tem uma série de análises que a gente consegue fazer desse paciente. Um paciente que chega atrasado, um paciente que não aparece e não avisa você. Tem todo um contexto envolvido isso daí, né? Então a gente já começa a olhar o todo, pessoal. Então você fala assim, tem como a gente olhar para uma lombalgia e falar, não, isso aqui é uma lombalgia, eu vou tratar tudo igual, ó, faça assim na lombalgia. Não tem a menor possibilidade, né? Eu tenho um caso engraçado, né? Pode falar, Adolfo. Não, pode falar. Vai lá. Eu tenho um caso engraçado de uma paciente que chegou uma vez para mim e falou assim, olha, eu estou há muitos anos com um problema e só agora recentemente que eu encontrei um especialista, isso é até uma coisa que eu conto em sala de aula, é que eu descobri o que é que eu tenho. Falei, bom, tudo bem, o que você tem? Eu tenho metatarsalgia. Aí eu olhei para ela assim e falei assim, bom, você foi no especialista para saber que você tem metatarsalgia? Ela falou, sim. Foi um especialista em pé que me deu o diagnóstico. Eu falei, você me desculpa, mas metatarsalgia não é um diagnóstico. É uma constatação. Aí eu expliquei para ela, falei, esse lugar que você tem dor chama metatarso. Algia significa dor. Metatarsalgia é dor no metatarso, no osso que você tem dor. Ela ficou desesperada, eu não estou acreditando nisso. Falei, pois é, eu não estou aqui para te dizer que você tem uma metatarsalgia, eu quero saber o porquê que o seu metatarso está doendo. E aí a gente pode entrar, né, Adolfo? Pode ser uma alteração da pisada, eu posso ter um problema no quadril que está interferindo lá embaixo, eu posso ter um problema ascendente, um problema descendente, enfim. Eu tenho que buscar. E a nossa busca é por que esse metatarso está inflamado, está doendo. Essa que é a grande questão. É trabalhoso para a gente, porque tem N fatores possíveis, né? Justamente. Você falando da questão do paciente, ainda voltando de quando ele chega, tem até aqueles pacientes, né, que quando chega, ele nunca vem sozinho, né? Ele vai entrar no consultório, ele chama ou o marido ou a esposa, ou traz alguém junto, né? Ou seja, você já começou a pensar, essa pessoa tem algum problema, porque ela não pode entrar sozinha. Ela não consegue entrar sozinha.
Então, óbvio que ali você já está começando uma abordagem clínica, né? Terapêutica. Porque ali você está começando a fazer todo um dado, né? E, Diguinho, assim, só para a gente seguir essa linha, né? Nós colocamos ali, cirurgia. É um ponto de se perguntar inicialmente, quando você está tete a tete, né, com o paciente. Mas e depois, uma outra pergunta que a gente sempre utiliza, né? Cirurgias. Aí depois, família. Qual é a história da sua família de doenças? Então, você conhecer a história da família do paciente, se tem história de diabetes, de cardiopatas, de, né, pessoas que tiveram câncer na família, isto é extremamente importante. Quando nós questionamos isso, nós não estamos questionando qual é a predisposição genética da pessoa apenas. Não é esta a nossa intenção, né? A intenção nossa é porque a hora que você conhece um histórico de uma pessoa que tem histórico de câncer de mama na família. Ah, minha avó, minha mãe, minha tia, tudo tiveram câncer de mama. Não quer dizer que essa pessoa irá ter câncer de mama. Tá? Mas ali você está conhecendo o que essa família carrega de vivência, de história, que aí é onde, né, a gente não está aqui no curso de leitura biológica, né? Mas pela leitura biológica nós temos as informações de os conflitos que automaticamente podem predispor uma doença mamária, né? Sobre a mama, um câncer de mama. Então você já começa a entender, opa, essa pessoa, na família dela, tem uma história de família desta forma. Então, automaticamente, isto sendo uma história da família, como a gente disse nas outras lives, essa pessoa carrega essa história. E isso automaticamente já te dá uma linha de abordagem também, né? Porque não adianta eu simplesmente pensar que ela está com o sintoma que ela veio me procurar, né? Mas eu esquecer essa história familiar, né? Que dentro do que você falou, né? Dentro da leitura biológica, isso se chamaria pré-programante, né? É um termo técnico, mas dá para vocês entenderem, né? Então, eu já tenho um programa ali meio que instalado, meio que inscrito. Isso não é um determinismo, por isso que o Rodolfo falou, não é uma análise genética, não é um determinismo, mas isso nos dá uma possibilidade, uma orientação. Por exemplo, uma coisa que eu recebo muito no consultório, eu acho que você também, Dô, as mulheres que com dificuldade para engravidar, né? Uma das primeiras coisas que eu pergunto, e aí vou dar um dado para vocês estatístico, pessoal, uma pesquisa que foi apresentada no Congresso em 2012 na França. 79% das mulheres que têm endometriose têm uma história familiar. Vem de uma história familiar endometriose. Tá? Isso é importante para vocês. 79%. Então é o seguinte, por que eu estou falando isso? Quando vem mulheres para mim com dificuldade para engravidar, uma das primeiras coisas que eu pergunto, qual é a história das mulheres na sua família em relação à gravidez? Mulheres perderam, foram forçadas, enfim. Qual é essa história? Porque a gente sabe que muitas vezes essa dificuldade para engravidar que essas mulheres têm vem de todo um histórico anterior. Não de mulheres que não conseguiram engravidar exatamente, mas de problemas dentro de um contexto gestacional. Né? E aí você vai perguntar, você vai ver, essas próprias mulheres que estão ali com dificuldade para engravidar, a menstruação ela é sempre muito sintomática. Por quê? Porque o corpo está reagindo àquela informação que ela já vivenciou, né? Então é uma coisa muito importante dentro do que você falou, de conhecer essa história, esse histórico, né? Então é uma linha de abordagem, né, Rodrigo, que a gente tem que começar a pensar. Então, se o paciente chegou, primeiramente, você está lá dando a mão para ele, você está vendo como que está a mão dele, a temperatura, com quem se ele está entrando acompanhado, se ele entra olhando você nos olhos. Depois disso, nós perguntamos cirurgia, para conhecer o histórico de vida dessa pessoa em doenças. E depois questionamos a família, como uma forma de conhecer o histórico da família que está impregnado nessa pessoa, né? E ainda a gente não pode esquecer, né, Dieguinho? Eu sei que você tem na sua fichinha lá em cima a grade familiar, que a gente comentou um pouquinho na última live, né? Ou seja, conhecer a posição que a pessoa está na família dela, na ordem de filiação, é importante. Porque, como a gente comentou um pouquinho, quem sabe a gente vai fazer algumas lives futuras sobre isso, né, Rodrigo? A gente tem que entender que ali você já tem que entender, né? Opa, ele é o primeiro, ele tem uma característica de liderança, de dependência no segundo, né? Ou de uma neutralidade no terceiro. E isso já influencia, né? Então é importante a gente estar conhecendo isso, né? Isso aí, perfeito. E aí, a gente saiu desse histórico familiar. Perguntar do nascimento, nós já falamos sobre isso, né? Como que você nasceu, porque vai ter toda uma influência no sistema hormonal, essa forma do nascimento, a microbiota, isso tudo vai estar envolvido.
né? Então, essa questão das mulheres com dificuldade para engravidar, eu sempre pergunto muito de como foi o nascimento e como foram os nascimentos na história familiar, né? No clã, né? Na família. No clã, na história do clã, sim. E aí saber como que, quando você menstruou a primeira vez, como que foi? É muito sintomático, não é? Porque lembra que a gente falou, a menstruação traz uma mensagem de alívio por não estar grávida ou de decepção por mais uma vez não ter conseguido. Então, às vezes, o corpo reage ao período menstrual por conta dessas duas possibilidades, né? Com certeza. E assim, né, Diguinho, às vezes as pessoas que estão entrando aí, eu sei que tem muitos alunos, entendo que essa construção do que nós estamos colocando, a gente não fez aleatoriamente e nem vimos em algum lugar, tem que seguir isso. Não, isso é algo construído durante um tempo e principalmente perante os estudos do que nós fazemos na microfisioterapia, na leitura biológica, né? Com toda a medicina de ramo, nos cursos com a Josi, né? Isso tudo a gente forma, né? Na hipnose, porque a gente tem que entender que nós temos que ter aquele olhar como um todo. Então a nossa abordagem também tem que ter uma organização. E a gente nunca pode esquecer, para quem não conhece, a embriologia. Né? A embriologia é um estudo, né, do embrião, de como nós nos desenvolvemos, que lá no primeiro live nós falamos, é um estudo organizado, né? É uma função organizada. Então, por que nós estamos questionando primeiramente como que está a família desse cara, qual é a história dele, como foi o parto? Porque eu estou querendo conhecer toda a informação que ele carrega no que nós chamamos de tecido extra-embrionário, né? Na história da família, na história que ele carrega de toda a construção do corpo dele, no parto, na gestação, como foi. Então, isso é importante, porque ali você está na primeira etapa, né, da construção embriológica. Então, a gente tem que ter essa primeira linha de raciocínio, porque se eu já começo a achar informações dentro da família, dentro do histórico de cirurgias que ele fez, dentro do histórico de como foi a vida fetal, o parto dele, né, a gente sabe que a gente tem que pensar um pouquinho mais em todo esse terreno de desenvolvimento, e não apenas, né, no corpo físico dele, na mucosa, né, na víscera, ou no sistema nervoso, né, na pele, ou nos músculos. A gente tem que ter um olhar diferente, porque ali é uma forma da gente direcionar uma abordagem, né, Diguinho? Sim, e eu lembro muito das tuas aulas, né, Adolfo? Você fala uma coisa muito interessante. Desde que nós saímos da faculdade, a gente sabe dessa hierarquia, a gente só não sabia aplicar, né? Porque quando a gente está na faculdade, que a gente usava ondas curtas, ultrassom contínuo, que era para levar aporte sanguíneo, né? Ou seja, a primeira coisa que a gente fazia era levar sangue para aquele lugar. Hoje a gente entende que o sangue é o primeiro tecido. Então a gente já fazia isso na época da faculdade, lá do início da nossa vida profissional, e nem sabia, né? Que era levar sangue. Depois vem o sistema nervoso, depois vem a mucosa, vem o músculo. Então a gente já fazia nesse raciocínio, né? É interessante que a gente hoje consegue construir isso. Você falou perfeitamente. A minha esposa está subindo lá para levar o jantar do Rafa. A lei da artéria, né, Viva? Eu tenho que ter sangue. Se eu não tiver sangue chegando, se eu não tiver informação neural, não adianta. Então, muitas vezes, a gente... vocês fazem micro? Sim, nós fazemos a micro quase que 90% do tempo, né? Mas e se, de repente, a primeira coisa que eu fizer, a hora que eu boto a mão no sintoma do meu paciente, está aquela região fria, né, com pouco sangue. E se a primeira coisa que eu fizer é uma mobilização, dar um aporte sanguíneo? Depois eu começo a fazer outro trabalho, né? Então, é esse tipo de raciocínio. Às vezes a gente tem lá o cinto do Batman, mas não sabe o que fazer com aquelas ferramentas que a gente tem, né? Como é que eu vou usar? O que eu uso primeiro? Aí entra muito a história da avaliação. Quem que eu uso ou quem que eu uso primeiro? Eu uso aquela que vai atender a minha necessidade ali. Eu preciso de sangue. Use uma técnica que vai te dar esse aporte sanguíneo. Você vai mobilizar, você vai fazer uma miofacial mais profunda, mas essa é a minha necessidade, né? É aquela você vai usar um forno de beer, né, Rodrigo? Pois é. O forno de beer na cervical que tinha antigamente, você botava... Sim. Fazer o quê, né? Mas eu preciso saber qual é a necessidade. É aquela história, a avaliação durou 40 minutos e o tratamento durou 15, porque eu fui exatamente onde eu precisava ir. Né, pessoal? A micro hoje é o nosso carro-chefe, né? Quando o paciente está ali conversando com a gente, nós já estamos criando um raciocínio, pode ter isso, pode ter aquilo, porém, a hora que a gente bota a mão, é o corpo que vai nos orientar quais são as condutas que a gente vai ter, né? Perfeito. É isso que vai direcionar a gente. A Vivi até lembrou bem aí, né? Na osteopatia, um dos princípios da osteopatia é a lei da artéria, né? Ou seja, sem sangue nada funciona.
né? Então, você no seu início de consulta, na hora que seu paciente chegou, você começar a observar todas as informações que ele pode trazer para você, que está lhe mostrando se ele está numa vasoconstrição, né, que é um fechamento dos vasos, ou uma vasodilatação, né, se ele está eufórico, ou se ele está mais apático. Tudo isso são influências e informações que já te dizem, opa, esse cara tem alguma alteração dentro da parte sanguínea. Né? Não que o sangue dele esteja, vamos explicar bem, né? Não que o sangue esteja alterado, mas que as funções perante a parte vascular podem estar acometidas. E aí é onde a gente tem que o nosso sangue vem da nossa família. Então, essas primeiras colheitas de informação, né, da história da família, da história do que a família viveu, como ele nasceu, é importantíssimo, né? Nós não podemos esquecer jamais disso. E eu acho que o segundo ponto, se a gente continuar na embriologia, né, Rodriguinho, nós iríamos a questionar como que é o funcionamento visceral dessa pessoa, né? Eu acho que é o ponto que aí a gente vai para o segundo tecido, né, ou o primeiro tecido a se formar lá na segunda semana, né, gestacional, que é o nosso endoblasto, que dá origem a todas as vísceras, né, nossas glândulas. Então, ali a gente tem que entender que sem as vísceras, gente, o nosso corpo não funciona. E por mais que nós temos diversos sistemas viscerais, todos eles trabalham em conjunto, porque vieram de um mesmo tipo de tecido. Então, independente se o cara tem um problema de estômago ou ele tem um problema de rim, a gente tem que entender que tudo isso veio de um mesmo local, né? Óbvio, com suas particularidades e os seus momentos, mas ele faz parte. Então, o porquê não, na nossa abordagem clínica, nós questionarmos como que é todo o funcionamento dessa pessoa. E o que vai acontecer? Normalmente, na hora que você pega as informações da família, da história da família, por que não já começar a correlacionar aquela pessoa com a parte visceral dela, né? Perante o que ela tem no seu histórico. Então, é uma forma da gente começar a racionalizar de uma forma organizada. E ali, opa, será que esse cara tem um problema gástrico ou é endócrino, né? Então, tudo isso é uma forma da gente pensar, né? A Tatiana coloca uma coisa aqui importante, Adolfo, que, assim, eu e Rodolfo, a gente tem a formação em leitura biológica também, há muitos anos, a gente tem mais de 10 anos aí. A gente fala, sim, na interpretação, porém, a gente precisa primeiro entender o contexto todo que está envolvido. Eu não posso pegar, por exemplo, e falar assim, o problema de pele, isso daí é um problema de separação. A gente não pode, de uma maneira aleatória, dar essa informação, né? Isso é uma grande questão que tem acontecido hoje em dia. Eu preciso analisar todos esses pontos. Por exemplo, como o Rodolfo colocou, tem uma história familiar. Muitas vezes essa separação é dessa história familiar, não desse indivíduo. Esse indivíduo está só manifestando uma informação a partir de um programante que ele tem. Então, se eu dou uma informação, às vezes essa informação não é nada coerente para esse indivíduo. Ele vai virar para você e falar, mas eu não passei por isso, eu não tenho isso. Então, a gente tem que ter um cuidado de ir buscando a informação pouco a pouco. Como o Rodolfo falou, eu colhi uma história familiar. Nessa história familiar não tem nada que seja relevante. Ok, vamos lá, vamos entender o período gestacional até o nascimento, como é que foi o nascimento. Foi isso, não tem nada relevante aqui. E nós vamos tentando entender, colher a história. Que se nós analisarmos, né, Adolfo, a micro nos ajuda muito nisso, a colher essa história, né? A micro com o toque lá, nós vamos buscar várias etapas de vida. Mas não precisa só da micro para isso, né? Eu vou conversando, eu vou buscando do paciente essa informação. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa colocação, tá, pessoal? De, alergia de pele é separação. Mais ou menos, cuidado. Alergia de pele pode ser uma intoxicação, pode ser uma exoneração. Então, eu tenho que começar a buscar essas informações, tá? Como a gente já falou anteriormente, fale somente aquilo que você tem certeza. Alguns alunos me conhecem já na aula, né? Eu coloco lá o desenhozinho da Hello Kitty. Se você não sabe o que falar, é melhor Hello Kitty. Eu não tenho nem boca para não falar bobagem, né? Porque a gente tem aquela questão da falibilidade da memória. Eu posso colocar uma informação que não está ali. Ao invés de eu extrair a informação do paciente, eu coloco nele. Se ele não tinha, ele passou a ter. Tá? Então, eu costumo falar, quem não tem o estudo da leitura biológica, não se arrisca a falar não, porque acaba perdendo pontos importantes aí. Não vai pegar um rascunho de alguém que escreveu que pele é separação e você você tem problema de pele, você está com problema de separação. Como você falou, é perfeito. A pessoa pode ter uma intoxicação. A pessoa pode estar com problema metabólico, não é isso? E automaticamente ela pode estar apenas exonerando na sua pele uma toxina, né? Isso. E aí você já vai falar que é separação, peraí. É por isso que eu sempre bato, viu, Diguinho, que a parte fisiológica nossa tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Nós temos que conhecer a fisiologia do nosso corpo.
Se eu não conheço a fisiologia, é separação. Mas, pô, peraí, pode até ter um histórico de separação, mas vamos primeiro colher toda a história de como chegou a esse ponto, né? Eu acho que isso é importantíssimo a gente saber. Não adianta simplesmente eu jogar que o cara, você deve ter uma história disso. Tá, e até, né, Rodrigo, a gente faz isso, né? Porque a hora que a pessoa tá falando, você já vai raciocinando, né? Uhum. O cara tá falando aqui de um problema de rim, ou situações líquidas, você já vai pensando. Mas eu não falo isso. Eu justamente vou utilizar da informação para ali, na hora que for fazer o toque, buscar as informações com a micro, opa, casou, achei a informação, o que foi? Opa, isso casa com o evento do que a gente está falando. Não simplesmente eu ficar falando de fatos aleatórios que é isso e não é isso, né? Isso A gente vai tentando acertar, né? Vai falando até acertar, né? Aí mas não, é como não vai você dar falou, às vezes a conversa demora 40 minutos e a sessão é 20. Uhum. Porque a conversa nossa, você vai buscando, opa, onde eu tenho que acessar? O que eu vou poder encontrar nessa pessoa? Né? Para a partir dali eu conseguir, de uma certa forma, colher, né? Na hora que eu for tocar, a informação que eu quero. Né? Então, até eu chegar nesse ponto, essa construção das abordagens que vocês irão fazer, pode ter essa linha de raciocínio. Né? E eu costumo dizer, Diguinho, hoje eu trabalho muito com a micro, com a leitura, com a crânio, né? Você sabe. Mas também eu tenho formação de ósteo que eu fiz lá em 2002, 2003. Eu não faço mais a ósteo, mas eu poderia falar para você assim, se hoje eu fosse trabalhar no paciente pensando em osteopatia, a minha forma de atuar seria muito diferente da forma com que eu atuava lá em 2002, 2003. Porque eu seguiria essa linha de raciocínio, não que a linha de raciocínio da osteopatia não é errada, pelo amor de Deus, tá, gente? Não, ela tem uma linha fantástica. Mas hoje, com a informação que eu tenho, eu conseguiria fazer algumas transformações e alguns detalhes que automaticamente eu conseguiria traçar uma linha terapêutica muito mais lógica no meu pensamento de hoje. Né? Então, por isso que eu falo que essa abordagem sua vai ser importante. Sim, tem. As próprias escolas de osteopatia hoje já falam dessa parte informativa, né? Essa parte informacional que eles fazem antes da parte mecânica, da atuação mecânica. Então, esse entendimento é muito, muito importante. Eu falo assim, pessoal, um entendimento, um diagnóstico diferencial para vocês. Uma pergunta, né, do paciente. O paciente chegou para vocês com dor, a mesma dor lombar. Como é que eu posso diferenciar se eu tenho um componente visceral ali, se eu tenho um componente só mecânico? Uma pergunta que a gente pode fazer em que momento que essa dor aparece, ou ela piora, ou ela melhora, né? Então, por exemplo, essa dor melhora quando eu estou deitado. Essa dor piora quando eu estou sentado. Isso mostra um padrão mecânico, por exemplo. Não, essa dor não tem posição de melhora. Essa dor sentado, deitado, de pé. Isso já mostra um possível padrão visceral aí, por exemplo. Porque quando é mecânico, se você relaxa a estrutura, você tem um alívio da dor. Quando é visceral, independente da posição, ou então o paciente fala assim, quando eu como alguma coisa, piora a minha dor. Ou quando eu estou menstruada, piora a minha dor. Você já começa a direcionar o teu olhar para uma outra coisa. Essa lombar, coitadinha, só tá pagando pato, né? Foi engraçado que anteontem, essa semana que passou, atendi uma paciente com a dor lombar e tudo mais. E aí eu fui fazer lá a nossa liberação traumática da micro, né? E ela falou de várias coisas, falou que ficou subindo escada e tal. E ela colocou a culpa nisso. Quando fazia lá o traumático, tinha uma lesão dos esfíncteres, né? Que normalmente é queda de cair sentado e tudo mais. Aí eu falei assim, por acaso você caiu sentada recentemente? Ela falou, nossa, eu nem lembrava disso. Sim, caí, tal. Ou seja, eu poderia botar a culpa na lombar, eu poderia olhar para aquela lombar e tratar da lombar dela e a causa continuaria ali. Então, se a gente não buscar todo o contexto possível, pessoal, dá trabalho? Dá trabalho. É muito trabalhoso a nossa avaliação. A gente tem muitas coisas para observar, mas é necessário buscar todas essas informações. Isso da questão do disco, né, Rodrigo? A gente tem que lembrar, na micro a gente estuda na embriologia que os núcleos pulposos, não é isso? Derivaram juntamente com o canal perdal, não é isso? Uhum. E tem origem diretamente com todas as funções endócrinas do corpo, né? E nós temos lá embaixo no lombar intestino. Ou seja, às vezes a pessoa vem com um problema de uma hernia de disco, mas você nunca questionou como é que funciona o intestino dela, né? É por isso que é importante essa linha de raciocínio, gente. Entendam, né? Quando vocês vão abordar o seu paciente, pense numa linha de raciocínio organizada para que você construa. Opa, o que eu tenho que pensar primeiro a ser acessado nesse paciente? E a partir dali, como o Rodrigo falou, gente, nós não estamos aqui falando que é só a micro que vai fazer isso. Você pode usar a osteopatia, você pode usar a quiropraxia, você pode usar a PNS, né, que é um método fantástico. Você pode usar a dermoneuromodulação,
tem diversos métodos, até métodos posturais, né, que trabalham pensando uma parte vascular, uma parte visceral. Nós temos lá naquele no sacro, né, o Barral, que fala da parte visceral. Gente, temos N técnicas que trabalham com todos esses aportes dessa parte embriológica. O que você vai usar, não importa, não existe uma técnica que é melhor para cada área, né? Vamos usar todos os recursos que a gente tem. Mas você tendo uma linha de raciocínio para conseguir alcançar, opa, esse aqui é endócrino, esse aqui está na endócrino não, esse aqui está nas vísceras. Vamos pensar nas vísceras, vamos liberar o diafragma, vamos liberar o nervo vago, né? Vamos fazer as manobras viscerais para melhorar toda a motilidade, a mobilidade visceral e a partir daí proporcionar uma melhora desse paciente. Com a micro, gente, algumas pessoas colocaram aí, gente, a gente vai lá e vai tocar e vamos procurar achar embaixo das nossas mãos a informação que o corpo está nos passando. A anamnese, essa leitura na abordagem clínica, ela apenas é um direcionamento para a gente ir lá e tocar e achar o que a gente tiver embaixo das nossas mãos. Né? Exatamente. É aquela história, né, Adolfo? A partir do momento que eu sei que é o tecido mucoso, que é o tecido muscular, que é o tecido nervoso, a técnica que eu vou usar, tudo bem, não tem problema. Né? Se eu vou usar o Barral, se eu vou usar uma técnica do RPG, eu sei o que eu preciso liberar. Eu vou usar a ferramenta que eu tenho. E aí entra uma questão, talvez fuja até um pouquinho do tema, mas só para a gente levantar uma questão aqui, que às vezes as pessoas falam assim, né, Adolfo? Essa microfisioterapia não funciona. Ou a osteopatia não funciona. Não. A pergunta não é assim, essa técnica funciona ou essa técnica não funciona. A pergunta é, onde essa técnica se aplica melhor? Eu vou usar a osteopatia ou vou usar a PNS? Eu vou usar a micro ou vou usar a leitura? Depende da informação que eu estou trabalhando. Né? Eu falo assim em sala de aula, Adolfo, eu não vou usar um guindaste para colher rosas. Aí você fala assim, então o guindaste não serve para nada? Não, ele não serve para isso. Eu vou usar o guindaste para uma construção e não para colher rosas. Então eu preciso pegar as ferramentas que eu tenho e saber onde que eu vou usar essa ferramenta. E para isso entra essa avaliação que você falou. O que está acontecendo ali? Né? Se eu sei o que está acontecendo, eu vou escolher a melhor ferramenta para aquilo ali. Eu vou falar assim, Adolfo, eu tenho um teste na PNS que é como se fosse um teste global. Né? Eu chamo o movimento de maré, que a gente avalia pelo tornozelo. Quem é meu paciente aí sabe, muitas vezes eu começo meu atendimento segurando lá no tornozelo e fazendo esse teste mais global. Esse teste lá no tornozelo, Adolfo, consegue me dar um panorama assim, se eu tenho uma fragilidade no tecido musculoesquelético, nas vísceras, no tecido visceral, ou no sistema nervoso. E ali eu já começo algum entendimento. Né? E aí quando eu termino o meu atendimento, eu vou lá e reavalio esse global. E aí eu percebo, melhorou aquele movimento do tecido, ou seja, a vitalidade daquele tecido retomou. A técnica que eu usei, não importa. Eu sei qual é o tecido que eu tenho que buscar, qual é o tecido que eu tenho que tratar. E aí puxando de novo para micro, né? Se eu tenho lá uma informação que eu percebo que vem de uma história familiar, tal, eu tenho que olhar para esse terreno, né? Então, vamos trabalhar no terreno. Então, pessoal, não se trata aqui de dar uma receita de bolo e de defender essa ou aquela técnica. O que a gente está defendendo é justamente o contrário. Se você consegue, numa avaliação, direcionar o teu olhar para o que realmente está acontecendo, você vai escolher uma boa técnica. Sim, né? E essa perfeito. técnica vai ser eficiente. É porque a gente busca sempre ter essa linha organizada, né, Rodrigo? Para saber, de uma certa forma, o que a gente precisa fazer, né? Assim, como a gente colocou, vamos lá. Então, gente, só resumo rápido. Então, pegamos o paciente na recepção, já começamos a fazer um aperto de mão, uma posição, depois cirurgias, família, a história da família, a história de um parto, como foi, como não foi. Essa história familiar é importante. Depois, vamos para a parte de funcionamento visceral. E, gente, se a gente tem uma pessoa que tem um problema gastrointestinal hoje, que é muito estudada essa parte, por que não indicar essa pessoa? Você já tem uma opa, se esse cara tem muito problema gastrointestinal, por que não indicar essa pessoa para procurar um nutricionista, né? Para fazer as suas suplementações adequadas, corrigir toda a parte alimentar dela, que possa estar influenciando, né? Então, isso é importante a gente conhecer e ter essa linha de raciocínio, né? Aqui, eu não vi quem perguntou aí, mas acho que foi Da mistura de técnicas? a Elisa, mistura de técnicas. É. Você quer falar? Fala aí um pouquinho. Foi a Elisene, né? A Elisene, É. A Elisene. Na verdade, não é que a gente mistura todas as técnicas. O que a gente tem que entender é o seguinte: por que a gente fala com vocês para não misturar a microfisioterapia com outras técnicas? Não é proibido, pessoal. Só que a gente tem que pensar no seguinte:
Se eu faço uma técnica de autorregulação igual a micro, que eu estou estimulando o corpo a se autorregular, se eu entro com uma outra técnica, de novo estimulando a autorregulação, e mais uma técnica novamente estimulando esse corpo, é uma sobrecarga para o organismo, né? Fazer esse mecanismo de autorregulação. Eu estou sobrecarregando ele de informações. Então, a gente não adianta a gente ficar dando vários estímulos ao corpo. Lembra? O menos é mais. Quanto mais diluída uma homeopatia, mais potente ela é. Então, quanto mais diluída é a informação, quanto mais sutil, mais potente ela é. Então, não é para ficar dando vários estímulos, não é proibido. É só para a gente raciocinar. Se eu ficar dando vários estímulos, o corpo não vai reagir bem, né? Então, essa é a nossa ideia. Isso que a Roberta citou é fantástico, né, Rodrigo? E eu acho que todos nós devemos fazer. Sim. Vou seguir a abordagem, vou fazer RPG, vou fazer microfisioterapia, vou fazer PNS. Tudo que você for usar, gente, por favor, explique ao seu paciente qual é o método, por que desse método, por que você fez essa escolha, qual é o motivo de você estar fazendo isso. Infelizmente, tem muitos que fazem outras técnicas e falam que são outras, né? Simplesmente como uma forma de venda, né? Bom, mas aí continuando, né, Rodrigo? Vamos pensar. Se a gente continua na nossa linha organizada, nós partimos para o sistema nervoso, não é isso? Sim. Próximo passo é o nosso ectoblasto, né? Que dá origem ao sistema nervoso e à pele. Então, olha só. Quem de vocês, durante uma anamnese, já questionou para o seu paciente: você tem alguma alergia sobre a pele? Você tem alguma irritação sobre a pele? Você tem coceira sobre a pele? Isso te diz uma informação em cima do ectoblasto. Então, a gente já pode pensar, não em separação, tá, gente? Mas em uma influência do sistema nervoso nesse paciente. E se você parar para pensar a fundo, a hora que eu falei a primeira vez, eu apertei a mão do meu paciente, está quente ou está frio, você já está falando sobre o sistema nervoso. Tá? Então, já é uma outra abordagem. E óbvio, que quando você perguntou sobre o seu paciente, sobre os funcionamentos do endoblasto, das vísceras dele, a gente sabe que as vísceras do sistema nervoso autônomo, ou ele acelera ou ele freia. Então, de acordo com o que ele fala de como funciona aquela víscera, se você tem o conhecimento fisiológico de como é cada área do simpático e parasimpático para cada víscera, você sabe em que estado que esse paciente se encontra no estado autônomo. Então, isso já te dá uma vasta informação de uma linha terapêutica. Porque se o cara está com uma parte simpática, eu tenho que inibir esse simpático e tentar estimular o parasimpático dele. E se ele está mais parasimpático, eu tenho que estimular esse cara para o simpático, né? Então, ou seja, existem diversas técnicas, N técnicas na osteopatia, na quiropraxia, na PNS, na micro, que nós trabalhamos sobre parte do sistema nervoso. Liberações dentro da terapia manual, né? O Afonso cita muito isso, né, Rodrigo? Tem partes lá em cima do sistema nervoso que a gente faz uma sessão inteira só de liberação em cima de nervos. Na osteopatia tem um módulo inteiro trabalhando só em cima de nervos. Tá? Então, um trabalho autônomo, gente, é importantíssimo. E se você já fez esse dado levantamento na sua anamnese, com essa colheita de informações sobre o ectoderma, você já tem um princípio, uma linha de raciocínio para você seguir, né? Independente da técnica, eu volto a frisar para vocês, né? Exatamente. A técnica é o que você vai usar, o que você tem no seu arsenal. Agora, se você entendeu qual é o funcionamento, você sabe aplicá-la, né? Não adianta ter a técnica e não saber onde aplicá-la. Você falou, né, Adolfo, do simpático parasimpático. Eu tenho que saber o que o simpático faz naquela víscera e o que o parasimpático faz. Por exemplo, muitas vezes a gente fala, né, tomar cuidado com o paciente, para dar informação no paciente em fase aguda de asma, por exemplo. Mas por quê? É protocolo isso? Não, a gente tem que entender. Quando a gente dá uma informação verbal, de resolução, ou a própria micro, a gente está estimulando o parasimpático. Só que o parasimpático faz constricção de brônquio, broncoespasmo, né? Então, se eu estou numa crise aguda, eu já estou com broncoespasmo. Se eu entrar com um estímulo simpático, parasimpático tônico, ele vai fazer mais constrição. Então, eu tenho que entrar com uma técnica simpático-tônica. Eu tenho que dar um estímulo simpático-tônico, seja numa manipulação, enfim. Eu vou fazer uma técnica simpático-tônica. Né? É exatamente o que você falou. Então, como é que esse sistema nervoso atua naquele sistema, naquela víscera que eu estou trabalhando, que eu tenho sintoma? E aí eu vou escolher qual é a técnica que eu vou usar. Eu não posso fazer todas as técnicas o tempo todo com os mesmos pacientes, ou com pacientes com o mesmo sintoma, né? Fase aguda de asma, eu não vou usar, às vezes, uma técnica que vai estimular o parasimpático num primeiro momento, né? Tatiana, independente se o paciente tem recidiva ou não, a nossa abordagem, a gente segue sempre uma linha de raciocínio
pensando nessa fase organizada do que o cara tem. Então, a gente segue essa mesma linha. Se ele voltar com o mesmo sintoma, quer dizer que você não achou ainda a causa efetiva desse ponto, né? Diguinho, eu tinha pensado numa coisa só para colocar aqui, ainda falando do sistema nervoso, né, cara? O sistema nervoso autônomo é algo que eu acho que é mais fantástico de todos nós estudarmos, né? Quando você pega lá na leitura biológica, isso explica muito, né? Nós temos o simpático quando a gente está com uma situação ativa, né, de conflito, e o parasimpático quando a gente resolve o conflito. Então, gente, quem trabalha com a medicina de Hammer sabe, se o cara está em simpaticotonia, ele está muitas vezes com um conflito ativado, ele está em vivência de conflito, né? Então você tem que pensar nisso. Como o Rodriguinho falou, se o cara está com broncoespasmo, né, eu tenho que tomar um cuidado com as técnicas que eu vou fazer para não gerar uma piora. Então, eu conhecer se ele está em ativação ou se ele está em reparação, é importante isso. Então, a leitura é um curso que quem for fazer vai conhecer essa informação e poder, de uma certa forma, aqui fazer a sua análise e entender isso. Mas vamos entender uma outra coisa. Se a pessoa tem um problema articular no joelho, ele está aqui uma dor no joelho, gente, independente da patologia, se é tendinite, se é bursite, se é do tendão, não importa o nome da patologia, né? A gente tem que pensar que aquela articulação ela tem comandos superiores. Então não adianta eu simplesmente pensar no joelho da pessoa, né? Se eu pensar no sistema nervoso autônomo, eu sei que toda a parte de lubrificação, de líquido sinovial, de circulação sanguínea, de informação dos nervos, né, que chegam até o joelho, vem do sistema nervoso. E se o cara tem um colapso do sistema nervoso dele, ele automaticamente pode ter um problema em uma área articular. Então, não vai adiantar você simplesmente pensar na tendinite patelar que ele tem, na síndrome patelofemoral, como é que é? Eu até posso falar o nome errado aqui, a Osgood-Latter, não é isso? Osgood-Latter, né? Osgood-Latter. Peraí, gente, o nome está me mostrando apenas o local que tem o sintoma. Mas, gente, vamos fazer uma procura e uma abordagem para a gente identificar quais outras informações que eu tenho sobre essa área. Esse cara pode ter um problema de pessoas, muitas vezes, em tensão, não pode ter, Rodrigo? Que aí eu tenho todo o plexo lombosacral, que é um plexo simpático, que vai lá para o joelho, comprometido. E aí eu não tenho todo o aporte neural chegando ao joelho. E aí você vai ficar mexendo no joelho enquanto você tinha que liberar apenas o músculo psoas, para pensar no aporte neural. Então, gente, interpretam que essa linha de raciocínio que a gente está dando é uma forma de vocês começarem a criar prognósticos de como você vai exercer a sua função terapêutica, né? Então, sim, entendam bem essa linha, né? Você entrou numa questão aí que vai entrar de novo na embriologia, né, Adolfo? Você falou assim, eu tenho uma tendinite, uma síndrome fêmuro-patelar. Vamos pensar, mesoblasto. O meu sintoma está no mesoblasto, que é osso, articulação, músculo, tendão, né? Lembra que o mesoblasto é o último a nascer, é o último tecido a surgir. Então, quem está por trás desse mesoblasto aí? Eu tenho uma mucosa, tenho vísceras, eu tenho um sistema nervoso. Então, eu tenho gente que nasceu antes que controla esse músculo. Coitado, o músculo ali é o soldado raso, como o Afonso costuma falar, né? Então, às vezes eu estou batendo ali naquele soldado raso e a informação continua vindo igual. A informação vem lá do sistema nervoso. Essa hierarquia, de novo, a gente vai voltar a bater nela. Embriologia, hierarquia de tecidos, sistema organizacional, existe uma ordem, né? Então, olhar para a cadeia mecânica que a gente aprendeu, clássica na faculdade, mas entender. Agora a gente entende, tem uma hierarquia, então não adianta eu ficar batendo no músculo e ele ter toda uma cadeia por cima e por trás aí, né, envolvida. A Diana falou que espirrou. Espirrou, né, já. Ó, o Claudinho colocou, quando o ambiente está ativo. Claudinho, quando o ambiente está ativo, óbvio que a gente tem que pensar no ambiente, né? O que a gente pode trabalhar e até mesmo direcionar essa pessoa a procurar outros métodos, como a constelação familiar, para tratar todo o ambiente dela e reduzir aquilo, porque também não vai adiantar simplesmente eu tratar aquela pessoa e a gente vai voltar para o peixinho no aquário, né? Eu até não sei se eu entendi bem a sua pergunta, Claudio, mas eu acho que era nesse ponto. Eu tenho que pensar no ambiente dela, eu tenho que fazer com que ela também busque trabalhar e tratar aquele ambiente, né? É fantástica a sua colocação, porque estamos avaliando uma pessoa que faz parte, coabita dentro de um ambiente com outras pessoas. E se aquele ambiente está tumultuado, ativado com um problema, ela vai ter que também, de uma certa forma, buscar uma resolução para aquilo. Não sei se era isso, não sei se eu respondi sua pergunta aí. A Luciane também perguntou um negócio que vai de encontro ao que você falou, Adolfo. Por que uma criança nasce com bronquite asmática, né? Se ela nasceu já com esse sintoma, né, já começou a manifestar muito cedo, a gente vai pensar nessa história familiar.
É como o Dor falou, uma das primeiras coisas que a gente já vai olhar é isso. Independente de ser uma criança ou um adulto que vem com sintoma, né? Existe uma história familiar por trás que a gente precisa analisar. Se uma criança veio lá nos primeiros semanas, meses de vida, já manifestou um sintoma, ou tem questões na vida gestacional, obviamente, ou tem uma história familiar. Lembre-se, história familiar não é destino, não é genético. Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Mas é um indicativo de um programante. Programa é tudo que veio antes de nós, né? Então tem algum programa inscrito ali. Todos nós temos os nossos programas inscritos, né? Então, por isso que a gente começa a nossa abordagem olhando para esse passado familiar, né? Sim, A perfeito. gente não vai conseguir falar, Ivanete, cada sintoma aqui, senão a gente vai ser mais longa que a do Gustavo Lima, nossa live, tá? Mas aí, Diguinho, falar ponto a ponto. Continuando, né? As questões sobre o sistema nervoso são muito importantes. Então, vocês entendem, vocês estão numa terceira linha de abordagem dentro do seu caso clínico, né? Independente, como a gente falou, se a pessoa chegou com ansiedade, com depressão, se a pessoa te procurou por uma lombalgia, por uma cervicalgia, por uma cefaleia, gente, a linha de abordagem é a mesma. Você vai simplesmente buscando e, óbvio, direcionando para a área que você quer, né? Mas como a gente falou para vocês, pô, a pessoa pode ter uma dor lombar, mas o problema não está na lombar. O problema pode estar em qualquer outro local, ou na história da família, ou na história do que ela carrega, do que ela viveu, ou no funcionamento das vísceras dela. Então, não pense apenas no disco. Pelo menos, eu lembro de pesquisas lá de trás, quando a gente fazia pesquisa bem lá atrás, na parte de terapia manual, se a gente pegar 10 pessoas e fazer uma ressonância da região lombar, de 10, em cada 7 a 8 eu vou encontrar protusão discal, gente. E de sintomas, em torno de 3 pessoas normalmente têm sintomas pelo disco. O resto tudo não tem o sintoma. Então, não é a hérnia de disco o problema. A gente tem que buscar de onde vem essa origem, tá? Então, pensando no sistema nervoso ali, nós vamos colher todas essas informações de pele, de funcionamento de dermátomo, né? De funcionamento de como está a sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória, se tem falta de ar, não tem falta de ar, sua pressão está alterada, né? Como é que é o funcionamento urinário seu? Tudo isso são influências que a gente começa a observar pensando no sistema nervoso. Então, são perguntas que, óbvio, né, Diguinho, se a gente fosse montar um questionário de perguntas aqui, a gente ficaria também igual a live do Bruno Marrone, né, vamos dizer assim, né? Mas tem muitas coisas para falar. Mas vamos lá, vamos dar um passo à frente. Ao final de tudo isso, na hora que eu construí todas essas informações, falta a gente ver o que o Diguinho já deu a entrada, que é o mesoblasto, né? Então, agora eu tenho que pensar, pô, você jogava algum esporte? Você fazia algum esporte? Qual é o tipo de atividade sua? Você usa muito físico? Você tem movimentos muito longos? Ou não? Você fica sentado durante muito tempo? Porque aí é onde eu vou saber, né, Diguinho? Será que esse cara tem uma histórica somática, né? Ou seja, é o somato que pode estar sendo afetado? Ele teve uma entorse, uma pancada, uma batida? Ou ele é um esportista um MMA que está toda hora tomando murro para todo lado? Ele vai ter lesão traumática, né? Lesão em cima de um músculo, de uma parte músculo-esquelética, uma articulação. Então eu preciso, depois de tudo isso, conseguir essas informações. Porque aí você vai fechar toda uma linha de raciocínio. Opa, onde eu preciso bater primeiro para conseguir ter os bons resultados com essa pessoa, né? Exatamente. É claro que se a gente fala na micro, esse protocolo já está montado, né, Rodolfo? Já está montado. A gente começa de cima para baixo, tudo bem. Mas a gente não está falando aqui só para quem trabalha comigo, a gente está falando na hora de olhar para o paciente, de abordar o paciente. Se a gente não levar em consideração todas essas análises, pessoal, a gente vai deixar passar coisas. E aí, como a Tatiana colocou, por que tem recidiva? Porque em algum momento a gente deixou passar alguma coisa. E claro, pessoal, vocês e nós aqui também. Claro que a gente tem paciente que não melhora, tem paciente que volta com dor, voltou a sentir ou não melhorou nada. Mas a gente vai parar, peraí, em que faltou aqui no meu olhar, na minha anamnese, na minha pesquisa, onde eu não mexi, onde eu não atuei. Isso aí a gente vai ter, tá, pessoal? Eu brinco, Rodolfo, que na sala de aula eu prefiro contar dos casos que não deram resultado, porque falar de sucesso é fácil, né? O cara conta um caso de sucesso e tem 30 que não melhoraram. Aí não adiantou, né? Então, é isso. Onde é que a gente deixou passar uma informação? Onde é que eu não analisei aquela informação? Onde é que eu não mexi? Pode falar. Não, todos os dias de frente. E eu duro que eu não faço nem ideia que hora que a gente começou a live para saber se vai terminar. Ele avisa aqui, Rodrigo, que vai acabar? Você falou que era 7h42, né? Mas não sei se foi 7h42 mesmo não, né? Acho que foi a Alice está falando aqui que falta ainda uns 7 minutos. Então tem muito tempo ainda. Então tá quanto?
Mas então, gente, na realidade, a hora que a gente coloca ali, né, na live, queixas frequentes. Gente, queixas frequentes, assim, hoje, eu posso falar por mim, hoje pela micro, muitas pessoas nos procuram por questões muito mais, às vezes, da parte emocional, de ansiedade, de estresse, de nervosismo. Mas todas essas pessoas, eu posso contar nos dedos as pessoas que me vieram que tem um problema de ansiedade e não tem uma dor física, certo? Sempre vai surgir um finalzinho, alguma coisa de músculo, articulação. Lembre-se, na embriologia, a última parte é o músculo a se formar, mas é a primeira que se ferra, tá? É a primeira que, de uma certa forma, toma porrada. É a primeira que tem diversos... Vamos lá, vamos voltar ao exemplo que você colocou lá. O músculo é o soldado. Numa guerra é o primeiro que toma bala. Está na linha de frente, né? Está na linha de frente. Então, normalmente tem esses sintomas. Às vezes até a pessoa não tem aquele sintoma tão forte, mas alguma coisa bate ali. Só que se eu pensar simplesmente nesse sintoma dele que está no físico, pô, eu vou esquecer toda essa história e essa linha de abordagem. Então, né, é isso um contexto do que a gente pensa, né? Eu sei que é uma live curta, de 1 hora, para a gente falar de vários pontos dentro dessa abordagem, né? Mas é uma linha do que a gente pensa e a gente busca seguir justamente para criar uma forma terapêutica e organizada do que nós vamos fazer lá na frente, né? E aí, pessoal, só para vocês entenderem por que a gente faz todas essas perguntas, toda essa análise, como o Rodolfo colocou, tem uma coisa no sistema, no sintoma, é o seguinte: a entrada, ela pode ser psíquica e a saída está lá no músculo. E aí é difícil para o paciente entender a correlação entre a entrada e a saída. Você tem um paciente que chegou para você com dor, ele está pensando na dor, no sintoma físico, no corpo físico. E aí a gente tem que entender que a entrada pode ter sido psíquica. Então existe a forma como aquela informação entrou e como ela está saindo. Entrou como algo psíquico e saiu como algo visceral. Então ele chegou para você trazendo algo visceral. Ele não lembra do psíquico. Para ele não tem nada a ver com aquele psíquico. Então é uma coisa que a gente... Por isso que tantas perguntas. Peraí, o que aconteceu aqui ali? E muitas vezes assim, acho que foi a Fabíola que perguntou, o que falar para o paciente quando ele não melhora? Você já fez de tudo? Bom, se eu fiz de tudo, ele não melhorou, eu já fiz tudo que eu podia fazer por você. Eu vou te encaminhar para alguém, né? Eu vou te encaminhar para um colega. E perceba o seguinte, pessoal, quando você encaminha o teu paciente porque você já fez tudo por ele, veja bem, você não está perdendo o paciente, você está ganhando um paciente. Pelo seguinte, eu já tive várias experiências com isso. Quando ele tiver um problema, ele vai procurar você. Porque ele sabe que se você não souber o que fazer com ele, você vai indicar para alguém. E você não vai ficar tentando coisas que você não sabe fazer. É diferente. Isso é comprometimento, né? Então o paciente vai confiar em você que você, bom, eu não sei, eu não tenho ferramenta para trabalhar com isso, eu vou te mandar para alguém. Né? Fiz recentemente agora com o nosso amigo Cláudio, eu passei para ele, falei, olha, Cláudio, eu preciso que você me ajude nesse caso aqui. Por quê? Porque essa ferramenta eu não tenho. Né? Então é o que vocês vão fazer. Eu sei qual é a ferramenta necessária, mas eu não tenho ela, então eu vou passar para alguém. É a hora de você passar o teu paciente para alguém. E é por isso que é importante, né, Rodrigo, a gente entender. Eu aprendi muito isso com o nosso professor François Soulier, que dá o equilíbrio neuromuscular. Ele falava que nós, profissionais, deveríamos ter 3 técnicas importantes. Ó, Diguinho, tá falando que falta 2 minutos aqui, tá? É. Nós temos que ter 3 técnicas como base para nós, base elementar. Por quê? Se você tem só uma, né, uma técnica só, você é muito instável. Se você tem 2, você já tem 2 aportes, mas ainda você pode ter uma instabilidade. Se você tem 3, naquele momento você já tem uma estabilidade. Não é à toa que todo suporte de uma máquina é um tripé. Correto? Porque ali ele ganha essa estabilidade. E aí ele fala, mas por que não ter 4? Porque 4 já é muita informação, às vezes para um curto tempo. Então, a gente deveria se especializar mesmo em 3. Vamos fazer 3. Esse é o 6. Mas não quer dizer que só essas 3 são as mais importantes e que resolvem tudo. Né? Hoje, você também nunca fez, eu tenho certeza, você não fez 3 cursos só na vida, né? Não. A gente fez diversos. Não é que a gente usa tudo num dia só. Mas a gente consegue usar isso e como ele falou, ó, eu vi o Claudinho está trabalhando com uma coisa assim, sensata. Eu acho que isso pode ajudar. Então, a gente faz um trabalho, né? É uma forma da gente entender. Unir essas informações e direcionar. E se você tem essa linha organizada, eu vou indicar para um médico, eu vou indicar para um nutricionista, para um psicólogo, para um educador físico, né? É isso. Perfeito, é isso aí. Muito bom. Já passou o tempo, né? Acabou. Tem 40 segundos. Bom, então vamos só agradecer a todo mundo. Pessoal, tinha mais bastante coisa para falar, mas a gente não tem esse tempo mais. Mas nós vamos voltar. A gente pode voltar a falar. Essa semana ainda a gente pode dar continuidade a essa live. Acho que a gente está começando a fazer esse negócio, parte 1 e parte 2, né, Dor?
Parte 1, parte 2. Vamos fazer o seguinte, a gente faz uma parte 2 então dessa live essa semana. A gente vai ver um dia para vocês e fazemos uma parte 2. Pode ser, pessoal? Beleza, então. Obrigado, Dolfo, mais uma vez. Bom, Obrigado galera, a todos. obrigado aí, ó. Compartilhe esses conhecimentos aí.